Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre os medicamentos anorexígenos, medicamentos que reduzem ou pretendem diminuir a obesidade ou o apetite. A gente tem aqui alguns medicamentos. É mais importante que a gente pense em como eles funcionam de forma geral. Os inibidores, vamos chamar genericamente de inibidores do apetite. A gente tem, por exemplo, as anfetaminas. São medicamentos que aumentam a disponibilidade de serotonina, de noradrenalina, de dopamina por vários mecanismos. Eles impedem a recaptação desses neurotransmissores, eles induzem a liberação de mais neurotransmissor. E entre os neurotransmissores que as anfetaminas produzem e aumentam, a noradrenalina é o principal deles. A noradrenalina é o principal agente de inibição da compulsão alimentar. Então, medicamentos como anfepramona é um exemplo de anfetamina. Existem anfetaminas usadas para outras coisas, por exemplo, o metilfenidato, que é a Ritalina, vejamos, o Venvance também é uma anfetamina, que são usados para outros fins, são usados para melhorar o foco, a atenção, mas em relação ao mecanismo de ação, eles são basicamente o mesmo mecanismo de ação com intensidades diferentes. A gente também tem a sibutramina, que foi um medicamento pensado inicialmente para ser um antidepressivo, que não funcionou para depressão, mas funciona para perda de peso. Ela inibe a recaptação de noradrenalina, de serotonina e um pouquinho também de dopamina. Então, essa disponibilidade maior de principalmente noradrenalina melhora, diminui a compulsão alimentar, a necessidade de ingesta calórica, e a serotonina tem um efeito também no humor, ela melhora o humor. Se a pessoa tiver ansiedade e essa ansiedade gera compulsão alimentar, o aumento de serotonina favorece a redução da ansiedade e, portanto, esse equilíbrio. Agentes serotoninérgicos são os medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. No vídeo sobre orexígenos eu falei que os medicamentos antidepressivos mais antigos, os inibidores da recaptação de serotonina, adrenalina e dopamina, que são os tricíclicos. Além disso, os inibidores da monoaminoxidase, que é a enzima que quebra esses neurotransmissores, eles têm como efeito colateral o ganho de peso. Agora, mais recentemente, esses medicamentos estão no mercado há mais ou menos 40 anos. Então, os medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o primeiro deles é a fluoxetina, que surgiu com o nome de Prozac, nome comercial, que ainda existe no mercado, mas ela tem como grande vantagem não aumentar, ser um antidepressivo que não aumenta o ganho de peso, e principalmente nas primeiras semanas de uso, ela tende a controlar a ingesta, diminuir a ingesta. Ela não é um medicamento ideal para controle de ganho de peso, mas a grande vantagem é que é um antidepressivo que funciona bem, tem poucos efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais é não aumentar o ganho de peso e favorecer, eventualmente, a perda de peso. Ok. Inibidores da absorção de lipídios. O Orlistat, o nome comercial é o Xenical, pelo menos um dos nomes comerciais. Esses medicamentos, o Orlistat, ele inibe uma enzima lá do pâncreas. O pâncreas, que é aquela glândula que produz o suco pancreático, que é jogado no duodeno, o pâncreas que também produz o glucagon, o pâncreas que também produz a insulina, que nós tratamos um pouco nos primeiros vídeos. Mas o pâncreas, quando ele produz o suco pancreático, nesse suco pancreático tem lipase, que são enzimas que quebram gordura, quebram lipídios. O que os inibidores da lipase pancreática fazem? Inibem a lipase pancreática e com isso a gordura que seria quebrada e absorvida pelo intestino não vai ser quebrada. Então cerca de 30% da gordura que você ingere passa direto pelo intestino e não é absorvida. Então a gente tem um efeito de redução dessa absorção de lipídios. Além disso, é sempre bom lembrar que existe um efeito comportamental. Se a pessoa consome esse medicamento e ela consome também comida gordurosa, ela tende a ter diarreia. Então existe também um fator de redução de consumo nesse sentido. A pessoa consome gordura, uma parte dela é eliminada. E sendo eliminada, se ela consumir muito gordura, ela vai ter diarreia durante o dia de trabalho, o dia de estudo dela. Okay? Mas ele não age diretamente no sistema nervoso central. Então, se uma pessoa tem compulsão alimentar, provavelmente o Orlistat não é uma
a melhor das indicações para a compulsão. Agonistas do hormônio GLP-1. Aqui nós estamos falando da semaglutida, da liraglutida, que são os famosos medicamentos usados anteriormente para diabetes tipo 2 e que agora são usados também para emagrecimento e auxiliam na perda de peso porque diminuem o esvaziamento gástrico, porque modulam a produção de liberação de outros hormônios, como eu comentei com vocês antes. E além disso, novos fármacos são colocados no mercado, ou novas produções, novos estudos, ou principalmente fármacos que já são utilizados para outras condições e agora passam a ser usados para o controle da obesidade. Por exemplo, o topiramato, que é um medicamento tipicamente usado para tratamento de epilepsia, de convulsões e eventualmente quadros psicóticos, ele tem também sido utilizado para controle alimentar. Nos Estados Unidos tem, por exemplo, o Quesimia, que é um medicamento que contém topiramato, além de uma anfetamina para auxiliar na perda de peso, tanto a longo prazo quanto de forma mais imediata. Ressaltando, agonistas do hormônio GLP-1, o que eles fazem? Esses agonistas, lembrando o Ozempic, por exemplo, ele estimula a liberação de insulina. Por isso, ele é uma substância interessante no tratamento da diabetes tipo 2. Da diabetes tipo 1 não adianta porque a pessoa, em geral, não tem produção de insulina. Então, não tem o que ser estimulado. A secreção estimulada de insulina não faz sentido. Redução da secreção de glucagon, aumento da saciedade. O alimento que ia ficar no trato gastrointestinal alguns minutos, fica algumas horas. E a pessoa tem sensação de saciedade por mais tempo. Observa que a influência dele no sistema nervoso central também é muito aquém da anfetamina, da sibutramina, dos medicamentos que têm ação específica no sistema nervoso central. Eu fiz referência aos novos fármacos, está aqui um dos exemplos que eu dei. Né? Não vou me ater a esses medicamentos, mas é um medicamento que mistura esses dois princípios ativos, como eu falei, é o Quesimia. No próximo vídeo eu vou fazer uma revisão dos tópicos principais que a gente viu.